Peço que os irmãos abram as vossas Bíblias no livro de Marcos, no capítulo de número 16, verso de número 15. Enquanto os irmãos procuram, eu quero aqui expressar minha gratidão. Quero louvar a Deus por mais essa oportunidade que o Senhor me concede de estar aqui com essa missão de pregar a palavra dEle. Também quero louvar a Deus pela vida do pastor presidente apóstolo Roberto, pastora Bia, vice-presidente pastor Jefferson Alves, que Deus possa abençoar a vida de cada um. Amém. Também louvo a Deus pela vida do missionário Reginaldo, que me fez esse convite, a vida da sua esposa também, viu? Que Deus possa abençoar os irmãos. Me sinto muito alegre, viu, meu irmão? Estar aqui, né? Pregar a palavra de Deus é uma das coisas que eu mais amo fazer. Se tem uma coisa que eu amo é pregar a palavra do Senhor, amém? E eu também quero louvar a Deus pela vida de cada um dos irmãos que chegou até aqui. Que Deus, com sua infinita misericórdia, possa alcançar a vida de cada um dos irmãos, em nome de Jesus. Meu amigo ali, diácono Luizinho, falou que ia estar aqui, ele está aí mesmo, o homem é de verdade. Também quero louvar a Deus pela vida da minha esposa, que está ali me acompanhando, cansada, né? Viemos direto do serviço dela para cá, nem passamos em casa. Então ela está ali cansada, mas veio me acompanhar, que Deus possa abençoar a vida da minha esposa, em nome de Jesus. E também que Deus possa abençoar a vida de cada um dos irmãos que nos acompanham através desse canal abençoado, que Deus possa te alcançar nessa noite através dessa palavra. Amém? Todos encontraram? Marcos 16, verso de número 15. A palavra do Senhor vai nos dizer o seguinte essa noite. E disse-lhes: Ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. E estes sinais seguirão aos que crerem. E em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão nas serpentes, e se beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará dano algum. E imporão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Ora, o Senhor, depois de lhes ter falado, foi recebido no céu e assentou-se à direita de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Só até aqui. Você pode tomar seu assento essa noite, fique à vontade. Não vou estender muito, não vou cansar os irmãos, serei bem breve e objetivo. Meus irmãos, quando se trata de missões, a gente pode dizer que o nosso maior exemplo missionário foi Jesus Cristo. Jesus, enquanto ele esteve aqui na terra, ele pregou a verdadeira palavra. Jesus, enquanto ele esteve aqui na terra, ele curou, ele libertou, ele expulsou demônios, fez paralítico andar, fez cego enxergar, fez mudo falar. O Senhor, ele fez milagres, mas o foco maior de Jesus foi sempre a palavra de Deus. Ele é o nosso maior exemplo missionário. Mas será que nós sabemos fazer missões de fato? Eu já preguei sobre esse assunto, uma certa feita ali na igreja. Eu já falei sobre isso e eu quero aproveitar essa oportunidade também para falar com os irmãos. Será que de fato nós sabemos fazer missões? Você sabe porque a maioria das vezes, quando entra um novo convertido por essas portas, quando eu digo essas portas aqui, eu me refiro a todas as igrejas em geral. Quando entra um novo convertido, quando pessoas que ainda estão, não se decidiram por Cristo ainda, quando eles entram por essas portas, eles logo desistem. Por que será que eles logo desistem? Às vezes porque foram mal evangelizados. A gente precisa entender que o evangelho de Cristo, o irmão falou sobre panfleto, isso é muito bom. Sobre falar que Jesus ama, que Jesus cuida, isso é muito bom. Mas a vida que está lá fora, que ainda não conhece os caminhos de Cristo, ela precisa ser preparada para este evangelho. E o evangelho de Cristo ao qual nós servimos tem a ver com cruz, tem a ver com renúncia, tem a ver com vida cristã com Deus. Esse evangelho aqui que a gente prega, ele tem a ver com transformação. Então, se a gente não pregar este evangelho da verdade para essas pessoas lá fora, elas vão entrar por essas portas mal evangelizadas, despreparadas, e quando vir as lutas vão desistir. Eu posso até aqui usar o exemplo aqui, vou usar o pastor Jefferson Alves aqui nesse exemplo. Vamos supor que aqui o pastor Jefferson Alves é uma pessoa que ainda não conheceu a Cristo. Ele ainda não conheceu os caminhos do Senhor. E aí eu saio para evangelizar, encontro com o pastor Jefferson aqui no exemplo, que ainda não conhece os caminhos de Cristo. E aí eu converso com o pastor Jefferson, eu digo o seguinte: pastor Jefferson, o senhor quer aceitar Jesus para a sua vida? E o pastor Jefferson vai me perguntar no exemplo aqui: meu irmão, mas como é que é isso? Como é que é servir esse Deus? Aí eu vou dizer:
Olha, meu irmão, servir a Deus é a melhor coisa, é a melhor decisão que você vai tomar de sua vida. Jesus, Ele é bom, Ele é maravilhoso, Ele vai te honrar, Ele vai te prosperar, Ele vai fazer grandes obras na sua vida, de forma que você vai virar uma pessoa próspera, vai ser tanta bênção que você não vai saber como administrar. E ali tudo bem. Agora perceberam que eu só citei os benefícios de servir a Deus? Eu não lembrei de falar para o pastor Jefferson que o Evangelho é cruz. Eu não lembrei de falar para o pastor Jefferson que o Evangelho é renúncia. E aí o pastor Jefferson vai olhar para o que eu falei e vai dizer, mas isso é muito bom. Eu preciso desse Evangelho, eu preciso disso porque eu vou virar um homem próspero. A minha casa vai ser abençoada e tudo vai dar certo. Aí quando ele entrar por essas portas, que Deus começar a pesar a mão, que Deus começar a tratar, que Deus começar a tirar algumas coisas, que as coisas começarem a estreitar, o pastor Jefferson vai olhar e vai dizer, mas aquele pregador mentiu para mim. Porque falou que era só coisa boa e eu estou sofrendo. Eu estou passando por luta, e está vindo a dificuldade. Então aquele pastor mentiu para mim. Por quê? Porque eu só lembrei de citar para o pastor Jefferson os benefícios de servir a Deus. Eu só lembrei de falar das coisas boas que tem com Cristo. Eu esqueci de falar para ele que o Evangelho é cruz, que o Evangelho é sacrifício. E aí ele entra por essas portas mal evangelizado, e quando tudo começar a dar errado, quando as coisas começarem a estreitar, quando Deus começar a arrochar, aí ele vai desistir, porque ele não vai suportar. Por isso eu te digo, meus irmãos, quando vocês forem evangelizar, fale que Jesus ama sim. Entregue um panfleto, fale que Jesus quer salvar essa vida, mas também fale que se ele quiser vir após Cristo, tem que negar a si mesmo. Fale também que se ele quiser vir após Cristo, ele precisa tomar a cruz para poder seguir a Jesus. Porque tem muitos evangelhos sendo espalhados aí fora. Se a gente for analisar as doutrinas que estão se espalhando, a gente vai ver que são muitos evangelhos que estão tentando implantar na mente das pessoas uma falsa doutrina. E o que mais se vê são igrejas sendo espalhadas por aí. É a igreja da porta preta, é a igreja do teto azul, é a igreja da porta laranja. E lá a doutrina que é pregada é essa. Ah, porque Jesus é amor. Porque Jesus ele não se importa com o seu pecado, ele só quer o teu coração. O evangelho que é pregado lá dentro é esse, que tudo bem você ser um idólatra, Jesus só quer o seu coração. Tudo bem você ser um adúltero, Jesus só quer seu coração. Tudo bem você ser um homossexual, Jesus só quer o seu coração. E esse evangelho de aceitação, de conformismo, de amassageamento de ego, está levando muita gente para o inferno. Evangelho é sacrifício, é cruz, é renúncia, é abrir mão da vida com o mundo e passar a viver uma vida com Cristo. Esse é o evangelho de verdade. Aí as pessoas falam assim, pastor Jefferson, mas Jesus é amor, meu irmão. Você está falando uma coisa aí totalmente contrário. O evangelho que eu sei que Cristo pregou foi amor. Jesus é amor. E eles vão falando isso aí afora, e alguns vão dando ouvido. Jesus é amor? Então bora para a palavra. O mesmo Jesus que eles pregam que é só amor, foi o mesmo Jesus que uma certa feita falou o seguinte: se a tua mão faz você pecar, corte-a, porque é melhor você entrar no reino com uma mão só, do que ter as duas e ser lançado no fogo do inferno. Esse é o Jesus de amor. Ah, mas Jesus é o Deus de amor, então bora para a palavra. O mesmo Jesus que eles falam que é amor, foi o mesmo Jesus quem falou o seguinte: vou mostrar a vocês de quem devem ter medo. Tenham medo de Deus e não dos homens, porque só Deus pode matar o corpo e lançar a sua alma no inferno. E essas doutrinas vão sendo espalhadas no mundo, e as pessoas que não querem compromisso com Deus, que não estão dispostas a sacrificar a Cristo, vão seguindo por este mesmo caminho. Foi aquilo que o apóstolo Paulo falou em 1 Timóteo capítulo 4. E naqueles últimos tempos muitos se apostatarão da fé e passarão a dar ouvidos a ensinamentos falsos e doutrinas de demônios. Muitos estão deixando a igreja aqui, a palavra de Deus verdadeira, para dar ouvidos a ensinamentos demoníacos lá fora, a doutrinas que não casam com o evangelho, que não é o evangelho de Cristo puro e verdadeiro. Se você for agora, nesse exato momento, uma igreja onde tem um coach palestrando, você vai ver que está cheio, está lotado. As pessoas vão falar assim, mas lá está cheio, então aquele pregador ali é bom. Porque eles estão procurando quantidade. Jesus não trabalha com quantidade, ele trabalha com qualidade.
E é por isso que só fica aqueles que verdadeiramente querem esse evangelho de fato. Só vai ficar crente forte, só vai ficar na igreja crente que quer morar no céu de verdade, que está disposto a sacrificar, que está disposto a renunciar. Quem não tem compromisso com Deus, quem não quer o evangelho, realmente vai ter que sair. Louvado seja Deus. Está cheio. Aonde tem um coach, não digo nem pregando, porque coach para mim não é pregador, ele está palestrando. Uma doutrina demoníaca lá fora. É o evangelho de aceitação, tal da igreja inclusiva. Estão dominando o mundo. E muitos estão entrando por este caminho. E sabe por que está cheio? Foi aquilo que diz lá em 1 João. Eles procedem do mundo, por isso falam das coisas do mundo, e o mundo os ouve. Mas nós que conhecemos a Cristo, vamos valorizar o evangelho dele. Não importa quantas doutrinas estão sendo espalhadas aí fora, enquanto tiver um crente, um homem de Deus e uma mulher de Deus dispostas a pregar o evangelho verdadeiro, a palavra verdadeira de Cristo vai continuar chegando aos corações. Enquanto tiver um crente disposto a pregar o verdadeiro evangelho, a doutrina de Cristo, que Cristo pregava, o evangelho puro de Deus, vai continuar chegando até as vidas lá fora. Louvado seja Deus. E essa é a missão da igreja, pregar o verdadeiro evangelho. Jesus pregava o verdadeiro evangelho. O evangelho duro mesmo, aquele evangelho que doía, mas é esse evangelho que transforma as nossas vidas. E Jesus pregava esse evangelho. Em uma certa feita ele trouxe um discurso tão duro, que muitos deixaram de seguir ele daquele dia em diante. Aí se Jesus fosse esse Deus de amor que muitos pregam aí fora, iria olhar para aqueles que foram embora e ia falar assim, não, eu peguei pesado com vocês, me perdoem, volta agora, eu vou trazer uma palavra mais tranquila para vocês ficarem mais bem tranquilos e confortados aí. Não, pode vir, mas não, Jesus não é assim. A Bíblia vai dizer que ele olhou para aqueles que ficaram lá e disse, vocês também querem ir? Pode ir. Porque Jesus sabia que muitos só estavam com ele por causa daquilo que ele fazia, de milagres que ele operava. E ele não quer crente oportunista, não. Ele quer crente verdadeiro, adorador ao lado dele. Ele quer aquele crente que tudo bem, se não acontecer na minha vida, mas eu vou continuar crendo. Ele quer aquele crente que tudo bem, eu não estou vendo nada acontecer, mas eu vou continuar de joelho dobrado. Eu vou continuar adorando a Cristo, mesmo não vendo nada acontecer. Eu vou continuar adorando a Ele. É esse tipo de crente que Jesus quer. E aí ele olhou para os que ficaram e disse assim, se vocês quiserem ir, pode ir também. Aí Pedro vai olhar para Cristo e vai dizer, isso aqui é lindo. Senhor, para onde nós iremos se só o Senhor tem palavras de vida eterna? Pedro sabia que só Jesus tinha o verdadeiro evangelho de transformação. Não adianta, porque a lei de antigamente estava lá, mas não era capaz de nada. Jesus pregava o verdadeiro evangelho. Jesus trazia a verdadeira doutrina. E eles sabiam disso. Louvado seja Deus. Então esse evangelho, esse falso evangelho aí fora está crescendo a cada dia mais. Louvado seja Deus. E a igreja, meus irmãos, não pode deixar a desejar, não. A igreja precisa estar na posição. A igreja não pode se calar diante disso que está acontecendo. E eu já vi muitas pessoas dizendo que tudo bem, é normal, uma coisa, tem que deixar o povo seguir. Não, a gente precisa continuar pregando a palavra de Deus verdadeira. Ah, mas vai doer, deixa doer. Deus é aquele que ele bate, mas ele também é aquele que cura. É a palavra que dói aqui, mas é a palavra que vai te salvar amanhã. Louvado seja o nome do Senhor. Nós precisamos pregar esse evangelho. Louvado seja o nome do Senhor. E essas pessoas que seguem por esses caminhos, além de seguir por esses caminhos, eles ainda difamam o evangelho. Eles ainda falam que os crentes são os donos da razão. Que esse evangelho que é o evangelho que contraria as coisas aí afora. Eles não querem aceitar a palavra de repreensão de Jesus. Eles não querem aceitar a palavra dura do pastor no culto de ensino. São pessoas que não estão acostumadas a ouvir não. São pessoas que um dia, por causa de uma repreensão do pastor, deixaram o ministério. São pessoas que um dia, por causa de uma palavra dura, deixaram de seguir a Cristo. É igual um pastor que eu gosto muito de acompanhar, e ele falando sobre o mesmo assunto uma vez, e ele falou essas pessoas que se voltam para o mundo, que largam o evangelho porque não gostam de ouvir um não
de Deus. E ele falou, se acostume a ouvir não, porque a Bíblia já começou com não. Deus disse não para o primeiro homem da história, Adão, não comerá do fruto e se tu comer tu morre. Louvado seja Deus. A Bíblia já começou com não. Deus disse não para o homem de maior intimidade do Antigo Testamento, Moisés, não vai entrar na terra prometida. Deus disse não para o homem de maior paciência do Antigo Testamento, Jó, só quando a prova acabar é que eu vou falar com você. Deus disse não para o homem segundo o seu coração, Davi, a espada não vai se apartar da tua casa por causa do teu pecado. Louvado seja o nome do Senhor. Deus disse não para o Deus que se fez homem, Jesus, eu não vou apartar o cálice de ti. Deus disse não para o maior plantador de igreja do Novo Testamento, eu não vou tirar o espinho, mas a minha graça te basta, e o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Se Deus disse não para grandes homens na palavra, se Deus disse não para pessoas que tinham intimidade com Ele, Ele não vai dizer para mim e para você. Se Deus repreendeu homens na palavra, homens que tinham intimidade com Ele, Ele não vai repreender eu e você. Louvado seja Deus. E aí essas pessoas não aguentam, pastor, não aguentam ouvir mais o não de Deus, a repreensão, eles largam a fé, eles abandonam a igreja aqui e vão para o mundo procurar um ministério onde é o ministério de aceitação, que é tudo permitido. Eles se apostatam da fé. Louvado seja Deus. E isso é um perigo. Aí eles falam assim, não, mas esse evangelho aí de renúncia está errado. Jesus nunca falou sobre isso. Aí a gente vai para a Bíblia, a gente vai ver que uma certa feita Jesus estava ensinando e chegou diante dele um jovem, que a Bíblia não diz o seu nome, mas fala que era um jovem rico. E ele chegou diante de Cristo desejoso pela salvação. Mas quando Jesus o confrontou dizendo assim, tu conheces os mandamentos? E ele, sim, conheço desde a minha mocidade, porque ele era judeu. Judeus desde pequeno tinham que aprender o evangelho, desde criança eles tinham que aprender, então ele conhecia a palavra de Deus. Aí Jesus confrontou ele, tu conheces os mandamentos, não matarás, não roubarás, não dirás falso testemunho, honra teu pai e tua mãe. E ele disse, sim mestre, desde a minha mocidade eu tenho observado isso. E aí a palavra vai dizer que Jesus olhou para ele com amor, e quando Deus nos olha com amor, Ele exige. E aí Ele vai dizer, então só te falta uma coisa, vai, vende tudo o que tu tens, dá o dinheiro aos pobres e depois você vem e me segue e terás um tesouro maior no céu. A Bíblia diz que aquele jovem saiu entristecido porque ele possuía muitos bens materiais. Agora perceba que ele chegou querendo a salvação, mas quando Cristo falou que evangelho é renúncia, que evangelho é sacrifício, que evangelho é cruz, ele saiu entristecido porque ele não estava disposto a sacrificar a Cristo. Ele não estava disposto a renunciar tudo por amor a Cristo. E gente assim, Cristo não tem compromisso. Ele mesmo falou que se você não estiver disposto a abrir mão de pai, mãe, de tudo por amor a mim, não é digno de mim. Foi o Senhor quem falou. Louvado seja Deus. Aleluia, Jesus. E nós estamos vivendo uma época difícil, que a igreja está sendo apedrejada cada dia mais. E a igreja precisa estar na posição, precisa pregar o evangelho a todo custo, mesmo sofrendo, mesmo passando por tribulações, a igreja precisa continuar marchando. Porque a igreja precisa fazer a missão do Senhor aqui nesta terra. Nós não podemos nos calar, nós precisamos continuar falando do evangelho, falando de Cristo para as pessoas, dizendo que o evangelho verdadeiro é esse aqui mesmo, que a gente prega. Porque se a gente dormir no ponto, o mundo vai continuar crescendo a cada dia, porque o diabo ele não brinca de ser diabo. A cada dia uma nova doutrina, a cada dia há um novo modismo aí fora que está atraindo as pessoas de uma forma muito rápida. E eu vejo que tem muitas igrejas que estão dormindo, que não se preocupam em evangelizar, que não se preocupam em fazer a missão, que não se preocupam em pregar a palavra de Deus. O negócio é só oba-oba, o negócio é só vitória, chave de bênção, chave de casa. É tudo isso que eles estão querendo pregar, o evangelho não prega. A palavra verdadeira não prega. E como é que as pessoas vão ser alcançadas? Como é que as vidas vão ser mudadas? Louvado seja Deus. Porque o evangelho é isso, meus irmãos.
nós temos que estar dispostos a abrir mão de tudo por amor a este Deus. Nós temos que estar dispostos a abrir mão da nossa casa, do nosso carro, do nosso serviço, até mesmo de familiares. A gente tem que estar disposto a abrir mão, porque senão nós não seremos dignos do Senhor. Aleluia. Nós precisamos entender que muitos aí fora estão procurando mais o quê? É bênção, é prosperidade, preocupado com o que vão comer, preocupado se a roupa amanhã vai estar limpa, se vai conseguir comprar aquele sapato que está desejando comprar, se vai conseguir financiar aquele carro. Não. Cristo nos disse que a nossa preocupação tem que ser com o reino em primeiro lugar. Ele falou: buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas eu vou acrescentar na sua vida. Louvado seja Deus. Ele sabe que você precisa de uma casa, Ele sabe que você precisa de um calçado, Ele sabe que a sua despensa precisa estar cheia, Ele sabe que você precisa de uma roupa boa, mas Ele vai dizer para nós o seguinte: busca primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas eu, o Senhor, acrescentarei. Ele sabe da minha necessidade e da tua necessidade. Não precisa a gente ficar preocupado com isso, não. Aí nessa mesma passagem ele vai continuar dizendo: vejam as aves do céu, elas não plantam, não colhem, não guardam em celeiros, mas Deus as sustenta. Porventura não valeis mais do que elas? Então esse Deus, Ele se preocupa com cada um de nós. Ele sabe das nossas necessidades. Ele precisa que nós estejamos preocupados com o reino, com a nossa salvação. Louvado seja o nome do Senhor. Nós precisamos nos preocupar com isso aqui, ó. Nós precisamos estar preocupados se o nosso nome está no livro da vida ou não, se vamos ser salvos ou não. Essa tem que ser a nossa preocupação. E a missão da igreja é isso. Louvado seja o nome do Senhor. É essa palavra que a igreja precisa pregar. A igreja de Cristo verdadeira precisa pregar esse evangelho. Não tem outro caminho, não tem outra doutrina, não existe nada fora da palavra de Deus. A palavra de Deus, ela é soberana. Pode o mundo inteiro passar, mas as palavras dele não hão de passar. Irá se cumprir, tudo irá se cumprir. Louvado seja o nome do Senhor. É o evangelho de cruz, de sacrifício que a gente serve. É esse evangelho. E eu vou te dizer uma coisa, e guarde isso aqui que eu vou falar. Cristo pode até salvar você. Cristo pode até te salvar a tua vida, você ir morar na glória. Mas Ele não vai te livrar da cruz. Ele não vai te livrar da cruz. Se você quiser, eu te provo na palavra. Jesus estava sendo crucificado no meio de dois ladrões. E a Bíblia vai nos dizer que um insultava ele dizendo assim: tu não és o Cristo? Desce aí da cruz, livra-te a ti e a nós também. Tu não és o Deus Todo-Poderoso? Mas enquanto um humilhava, o outro olhou para ele e falou: não perturbes o mestre. Nós sim merecemos o castigo que está sobre nós. Nós somos culpados do que nós fizemos e o castigo que está sobre nós é merecido. Mas este homem, não há pecado nele. Não há pecado neste homem. Aí ele vai olhar para Jesus e vai dizer o seguinte: mestre, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. E a Bíblia vai nos dizer que quando Jesus ouviu isso, ele olhou para ele e disse: em verdade eu vos digo que ainda hoje estarás comigo no paraíso. E agora eu te pergunto: o ladrão alcançou a salvação, sim ou não? Jesus desceu ele da cruz? Não. Ele pode até salvar você, mas ele não te livra da cruz. Ele pode até salvar a sua vida, mas ele não te livra das consequências. Vai ter que sofrer e segurar as pontas. Vai ter que aguentar até o final. Se você quiser ouvir o Senhor falar para você naquele grande dia: vinde bendito de meu Pai, porque o reino do céu te aguarda, você vai ter que aguentar até o final. Louvado seja o nome do Senhor. Esse é o evangelho, meus irmãos. É essa palavra verdadeira, não tem outra. Eu sei que muitos gostam de ouvir palavras de bênção, e de fato tem palavras de bênção. A própria Bíblia diz que os planos que o Senhor tem para nós são planos de nos fazer prosperar. Ele tem planos bons para mim e para você. Mas o que Cristo quer que você foque não é nisso. Ele quer que você foque no reino, nas vidas. É nisso que Cristo quer que você foque, e o resto Ele vai acrescentando. É nisso que Cristo quer que a gente se atente. É isso. Louvado seja Deus. Ele tem planos bons para mim e para você. E esses planos, esses projetos vão acontecer nas nossas vidas, queira o inimigo ou não. Mas o nosso foco tem que ser o reino.
o nosso foco tem que ser o Senhor, em primeiro lugar. Então que a gente venha, meus irmãos, estar preparado para aguentar as pancadas que a gente ainda vai apanhar nesse mundo. Não vai diminuir, as angústias não vão acabar, os sofrimentos só vão aumentar, só teremos paz no dia em que nós subirmos para a glória. Aí sim, nós podemos dizer que viveremos em paz. Porque enquanto nós estivermos aqui vai ser sofrimento, vai ser doloroso. E eu digo para você, se você não estiver disposto a sofrer, esse evangelho aqui não é para você. Eu sei que pode até ser duro, que eu estou falando aqui a palavra, o Senhor me deu essa palavra, e eu li essa palavra, eu meditei nela, e eu mesmo vi e falei, é duro. Mas o Senhor falou, prega. Eu fiz um compromisso com Deus de pregar o que Ele mandar eu pregar, então eu não posso me acovardar, eu preciso pregar. Porque esse evangelho vai salvar pessoas, vai salvar vidas. Eu preciso continuar pregando, por mais duro que seja, mas eu preciso continuar pregando. É duro, o evangelho de Cristo é duro, é dolorido, mas o evangelho, mas é esse evangelho que vai nos levar até o céu. É esse evangelho que vai nos salvar. É esse evangelho que vai garantir o nosso nome no livro da vida. Louvado seja Deus. E talvez muitos que estejam aqui me acompanhando aqui, alguns irmãos estejam me acompanhando aqui, às vezes alguém que está me acompanhando através do canal pode olhar para mim e dizer, mas meu irmão, essa palavra é dura, estou achando muito duro o que você está pregando. Deus não é assim não, e primeiro, Deus também não envergonha crente, Deus ele não fala essas palavras duras, não fala. E eu te provo na palavra também. Se você está achando isso que eu estou falando duro, uma certa feita Jesus estava dizendo para os discípulos, tudo que ele iria ter que passar, que ele iria ter que sofrer. E aí a Bíblia vai dizer que Pedro tomou Jesus à parte. O que é tomar alguém à parte? O missionário Reginaldo está aqui, eu vou pegar ele aqui, vou levar ele num canto aqui. Isso é tomar alguém à parte. A palavra vai dizer que Pedro tomou Jesus à parte e o repreendeu, dizendo o seguinte, não te falas isso, Senhor, porque tal coisa não vai te acontecer. Aí a palavra vai dizer que Jesus virou para os discípulos e falou assim, para trás de mim, Satanás, porque tu só se atenta para as coisas da terra e não para as coisas do céu. Se isso não é envergonhar crente, eu não sei o que é. Se isso não é dureza, eu não sei o que é. Está achando que eu estou pregando duro? Vai ler a palavra de Deus para você ver. Vai ver o evangelho que Cristo pregou. Quem mais pregou sobre o inferno na palavra foi Jesus. Foi o Messias. Foi Ele quem mais pregou sobre o inferno na palavra. Mas nós precisamos aceitar isso aqui. Focar nisso daqui. É isso aqui que vai nos levar para o céu. Essas palavras de conformismo aí fora, não, meu irmão. Foge disso aí. Foge disso aí. Jesus também falou com os discípulos a respeito disso. Ele falou, cuidado com o fermento dos fariseus e dos saduceus. Cuidado com esses ensinamentos, com ensinamentos falsos. São doutrinas demoníacas. Foge disso aí. Foque somente na palavra de Deus. Fora da palavra de Deus não tem nada para você, meu irmão. Aqui é o nosso alimento. É isso daqui que nos alimenta. É isso daqui que nos fortalece. É a palavra de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia, Jesus. É este evangelho que vai ser pregado até que Cristo venha. Queira o diabo ou não, o diabo pode levantar doutrinas falsas lá fora, mas esse evangelho vai continuar sendo pregado. Esse evangelho vai continuar sendo anunciado até que ele venha. Louvado seja o nome do Senhor. E não se preocupa não, igreja, porque estamos sofrendo agora, estamos passando pelo estreito, mas a Bíblia falou que nós iríamos chorar e o mundo iria se alegrar. A Bíblia nos disse, mas eu te digo uma coisa, enquanto nós estamos aqui nessa terra, podemos até estar sofrendo, passando pelas provações, e o mundo pode estar se alegrando, mas eu lhes digo o seguinte, que no dia em que a trombeta soar, será o mundo quem vai padecer, porque a igreja lá no paraíso, nós estaremos lá na glória, louvado seja o nome do Senhor. Então vai valer a pena cada sofrimento que passarmos aqui por amor a Cristo. Vai valer a pena. Louvado seja o nome do Senhor. É este o evangelho duro. É esse o evangelho que João Batista pregou, arrependei-vos, porque é chegado o reino de Deus. É o evangelho que Noé pregou, 120 anos ele pregou, para que o povo se arrependesse, o povo casava-se, dava-se em casamento, até que Cristo falou, entra tu e a tua casa na arca, e a porta foi fechada e veio o dilúvio, e tudo acabou. Então esse evangelho foi pregado e muitos rejeitaram, e hoje está continuando sendo pregado e muitos rejeitando. Mas ele vai continuar sendo anunciado até que Cristo venha. Louvado seja o nome do Senhor. E a igreja precisa estar na posição. Não desista, meu irmão.
Não desista, porque o evangelho de Cristo é duro, mas vai te levar para o céu. Não desista da caminhada, não pare a caminhada por causa dos sofrimentos. Continue em nome de Jesus. Louvado seja Deus. Continue perseverando. Não desista, não larga o arado, continua trabalhando na obra. Não pare a tua caminhada por causa do que te disseram lá fora, por causa de um evangelho falso lá fora, por causa de uma luta que você está passando. Continue perseverando, porque o Senhor vai te honrar nessa terra. Louvado seja o nome do Senhor. E é isso. Que a igreja fique com essa palavra nessa noite. Que essa palavra possa penetrar no teu coração e que você medite nela dia e noite. Esse é o evangelho verdadeiro. Essa é a palavra verdadeira de Cristo. Louvado seja o nome do Senhor. E essa noite eu quero aqui agradecer a essa rica oportunidade que o Senhor me concedeu